Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um circuito que eu tenho disponível aqui à venda, que eu tenho certeza que é uma ferramenta muito boa para quem trabalha com mecânica, quem trabalha com injeção. É claro que nem todo mundo tem condições de comprar alguns instrumentos para oficina, alguns instrumentos que acabam até sendo caros, instrumento de teste, por exemplo, né? Pelo menos quem está começando sente essa dificuldade, não é mesmo? A pessoa tem conhecimento, mas ainda não tem os recursos que precisa para comprar o ferramental necessário para efetuar testes em alguns carros com um determinado tipo de injeção eletrônica. E isso é complicado, né? Isso é complicado. É um investimento muitas vezes inicial que a pessoa não tem condição de ir numa loja, comprar tudo que ela precisa para iniciar a oficina dela assim logo de cara, né? Então tem coisas que a gente vai ter que adquirindo com o tempo. Eu tô com uma plaquinha aqui, um circuito, aquele que eu já mencionei isso daqui num vídeo passado. Isso daqui é um teste de bicos de injeção, tá? Bicos de injeção, e ele também testa bobinas de ignição, porque na verdade é uma placa que gera um pulso PWM, né? Uma onda quadrada. E esse pulso então ele vai servir para você testar, né? Na verdade a finalidade principal dela é testar bicos de injeção, né? E eu tenho um primo que trabalha com mecânica, eu acho que eu já mencionei isso no canal, ele é mecânico, e ele tem lá máquinas de limpeza de bico, de teste de bico, né? Mas ele me apontou uma coisa muito interessante relacionada a esse testador de bico que eu tenho aqui, porque eu montei uma plaquinha dessa daqui e dei para ele também, né? E ele me chamou a atenção a um detalhe que eu não tinha reparado. E é preciso que vocês prestem atenção nisso, que eu tenho certeza que depois do que eu vou falar aqui, você com certeza vai se interessar, vai se sentir encorajado a adquirir uma plaquinha dessa. Ele pegou um carro lá, uma Ranger, né? Uma caminhonete Ranger com motor V6, com os bicos dela com problemas, né? Alguns bicos estavam travados, outros estavam abertos, não fechava, né? E ele tentou de todas as formas com a máquina que ele tem lá recuperar os bicos e não conseguia. Alguns ele até recuperou, outros não teve jeito, entendeu? Aí ele falou assim: rapaz, olha, eu usei aquela plaquinha sua para fazer os testes lá e com a plaquinha sua eu consegui recuperar o bico, entendeu? Porque a plaquinha tá aqui, ó, é essa plaquinha aqui, entendeu? Ela é bem simples. Ela tem apenas um único ajuste, onde você controla o tempo de abertura do bico, o duty cycle do pulso PWM, né? Eu vou ligar a plaquinha, eu vou energizar ela aqui, ó. Pronto, acabei de alimentar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O bico já está conectado, já liguei logo um bico de injeção que meu primo me emprestou, né? Ó, eu vou aumentar aqui, então, o duty cycle, né? Para que ele comece então a pulsar o bico. Aqui o duty cycle ele está com um pulso praticamente mínimo, né? Para manter o bico praticamente fechado. O bico está fazendo um barulhinho, mas o pulso é tão rápido que o bico não tem tempo de abrir. Então eu vou começar a mexer aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já começa a pulsar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui temos o duty cycle. Eu não sei dizer para você a porcentagem, porque eu não estou ligado, não liguei um osciloscópio aqui e não vou ligar por enquanto, tá? Depois a gente faz outros testes relacionados a isso. Mas eu sei que é um duty cycle que vai de 0 a 70%, até porque eu limitei o circuito para não ir a 100%, para você não danificar o bico e também para proteção do próprio circuito aqui, né? Olha aqui, ó. Então você aumenta, olha lá, tá vendo? O LED de pulso aqui, ele indica, através do brilho, né, o tempo de pulso do bico. Então vamos supor aqui, ó, a gente está com o LED aqui, ele está pulsando bem fraquinho. É que na verdade o pulso ele está com um tempo muito curto, né? O pulso de abertura está com um tempo muito curto. Então se eu aumentar esse tempo, o LED ele vai aumentar a intensidade de brilho, ó, quase ficando totalmente aceso, né? Então é assim que funciona. Então você consegue regular o tempo de abertura do bico. E aqui tem um jumper aqui no meio, ó. Depois vocês, quem tiver aí a liberdade, pode tomar a liberdade de colocar uma chave aqui no lugar de três posições, né? Uma chave que vai controlar um tempo numa posição,
No meio ela vai indicar outro tempo, né? outra velocidade. E na terceira posição, mais uma velocidade. São 3 velocidades que você escolhe, né? A mínima, a média e a máxima. Sem os jumpers aqui no lugar, sem um jumper no lugar, nós vamos ter a máxima frequência. Eu não sei determinar para vocês com precisão agora, nesse momento, qual que é a frequência. Mas é uma frequência que foi determinante para que meu primo pudesse ter sucesso na recuperação dos bicos da Ranger que ele estava mexendo, né? Ó, vou aumentar aqui o Dutt Cycle. Aqui, ó. É bem rápido, entendeu? É bem rápido mesmo. Então ele deixou o bico lá ligado, mergulhado numa solução de limpeza, e através dessa frequência que ele conseguiu então fazer com que os bicos voltassem a funcionar, né? E depois tem a velocidade mínima. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dutt Cycle aqui no mínimo e o Dutt Cycle no máximo. A frequência de operação nesses casos aqui é sempre a mesma. O que muda é o tempo de abertura, né? É o tempo de abertura do bico. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa característica interessante que meu primo apontou relacionada a essa placa. Ele pegou um veículo para fazer manutenção que estava apresentando um problema no módulo, né? E ele precisava passar o orçamento, ele tinha que ter certeza que o problema realmente era o módulo, que não era outros componentes como bico ou bomba, né, de combustível. O que ele fez? Ele ligou a saída dessa placa, né? Isso eu tô me referindo a veículos que têm apenas um bico, né? Veículos monoponto, tá? Eu estou estudando a possibilidade de criar uma máquina onde se torne possível fazer um teste para veículos que têm 4 bicos, né, ou mais. Isso vou ver ainda. O meu primo, ele conseguiu fazer o carro funcionar através dessa placa, entendeu? Ele conseguiu deixar o carro em marcha lenta, ele ligou o carro, ele deixou o bico pulsando, entendeu? Ligou o carro e o carro funcionou. Ele só ajustou aqui então, né, o tempo de abertura do bico, e o carro então permaneceu funcionando. Isso é que é legal, entendeu? Ele usou essa plaquinha para fazer um carro funcionar, um carro que estava com deficiência de acionamento de bico, não estava acionando o bico de forma alguma, e o carro, ele conseguiu fazer o carro funcionar com essa plaquinha. Isso que é legal. E ele falou que funcionou perfeitamente bem, como se o carro não tivesse nenhum problema. Isso que é interessante, né? Então, essa é uma função, é uma característica que essa placa tem que pode ajudar você a resolver um problema de um carro que está com um problema aí de injeção, por exemplo, né? Um carro monoponto que tem um bico só. Até moto mesmo, até moto você consegue provavelmente fazer funcionar com essa plaquinha. Você coloca aqui a alimentação de 12 volts, tem aqui o borne para alimentação de 12 volts e tem o borne para saída de bico, né? E é claro, eu estou me referindo a bicos de alta impedância, né? Que tem bicos de alta impedância e bicos de baixa impedância. Os de baixa impedância são para veículos mais antigos, né? Esses golzinho bola mais antigo, S10 monoponto, né? Que tem bicos de 3 ohms. Para você acionar esse tipo de bico é necessário que você coloque aí um resistor em série com a alimentação do bico, né? A alimentação positiva do bico, para que não tenha problema. Entendeu? No caso aqui, né, ó, tem um fio positivo que vai ligar diretamente lá ao bico. Você coloca um resistorzinho aqui de pelo menos aí uns 4R7, né, para você não ter o problema de danificar o bico de injeção na hora dos testes. E dá para você testar tranquilamente, entendeu? Dá para você manter um carro em funcionamento tranquilamente. Meu primo falou que ia fazer um vídeo depois, assim que surgisse uma oportunidade, ele ia gravar um vídeo fazendo esse procedimento e ia mandar para mim. E quando ele fizer isso, eu vou vir aqui e apresentar para vocês esse vídeo, tá? Então esse daqui é apenas uma informação que eu gostaria de trazer para vocês relacionadas a essa plaquinha de teste de bico injetor. Eu gostei muito disso, né? Eu nem imaginava que dava para fazer isso com ela e no fim deu para fazer, né? E é isso, tá? A plaquinha ela tá com um preço muito bom, tá por R$130 essa plaquinha aqui. Eu acho que você vai fazer um bom uso dela, tá?
bom? E no mais, eu acho que é só isso daí, não sei se tem mais alguma informação para passar, eu acho que é só isso mesmo, tá bom? Ela tem aqui como chaveador do bico um FET, tá? Um FET de potência. Esse FET ele não esquenta, ele trabalha geladinho, tanto é que não tem dissipador aqui, tá? Então se vocês receberem a placa, quando vocês fazeriam o pedido de receber a placa e ver que não tem dissipador, é porque não há necessidade realmente de ter, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu posso falar a respeito disso. Você pode ter depois aí usar a criatividade e ter a liberdade de acondicionar essa plaquinha numa caixinha, entendeu? Tanto é que o potenciômetro aqui eu vou deixar ele separado aqui através de um fiozinho, ó, entendeu? Para você colocar no painel. E com relação aos LEDs também, depois quem for fazer o pedido dessa plaquinha, quem tiver o interesse em adquirir, pode dizer se quer os LEDs soldados dessa forma ou quer que os LEDs vão sem soldar, porque de repente a pessoa quer utilizar os LEDs no painel e quer fazer de uma forma diferente. Ou que coloque por baixo, também é possível. Eu posso também pegar os LEDs, soldar eles por baixo, com uma certa distância da placa, né? E você fixar o potenciômetro com uma plaquinha nessa posição aqui, ó. Então você vai ter o ajuste aqui, né, no meio, e os LEDs ligados no painel. Você pode colocar a plaquinha de pé assim nessa posição. Não sei se está dando para ver aí. Eu estou falando e não fico prestando atenção na câmera, né? A plaquinha pode ser colocada nessa posição, dentro de uma caixinha, entendeu? Então é isso, tá certo? Então esse valor de R$130 refere-se à placa, entendeu? Com o potenciômetro ligado aqui com fiozinho, com acabamento, tudo certinho, entendeu? Não tem segredo. Plaquinha muito boa e eu garanto para você que isso aqui vai ajudar muito você a fazer diagnósticos de problema de injeção, a fazer manutenção de bico, né, no caso, tá certo? Isso no caso de você não ter condição realmente de comprar um equipamento profissional, tá bom? No caso é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tenho já alguns pedidos aqui que estão sendo montados, recebi bastante pedido de placa do receptor de banda aérea, o pessoal gostou, né? E estou finalizando aqui isso aqui para enviar hoje, tá bom? E no mais, agradeço muito você ter assistido. Não se esqueça de dizer aqui no campo de comentários o que você achou dessa plaquinha, tá certo? E até o próximo vídeo, hein? Valeu!